O fim da era Daniel Paulista no Confiança. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje uma edição especial, né? Hoje geralmente a gente é dia de pré-jogo, né? Pré-jogo inclusive está gravado, editado e vai ao ar assim que eu puder botar. Mas a vida nos atropelou e Daniel Paulista não é mais o técnico do Confiança. Fim de uma era. Quase um ano depois de sua contratação, Daniel volta para o Sport Clube do Recife e deixa para trás um trabalho muito bem feito, um legado, e é sobre isso que a gente vai falar. Todos nós já sabíamos mais ou menos que Daniel era ali muito observado de perto pelo esporte, tanto por sua diretoria como pela imprensa pernambucana e também por torcedores. E aconteceu mais ou menos o que se imaginava. O seu bom trabalho aqui o credenciou a voltar ao esporte. Muitos acham que de forma assodada, outros acham que de forma honesta, ok, no tempo correto. Eu não vou entrar nessas minúcias, eu creio que o pessoal do esporte que precisa fazer essa análise. Eu vou falar um pouco dos dados, de contar a história desse um ano de Daniel Paulista aqui e fazer uma análise um pouco mais subjetiva sobre as características desse time e daí o que a torcida do esporte pode esperar para ele, com esse novo Daniel Paulista que chega depois de um outro trabalho de respirar novos ares em relação às suas experiências anteriores. Mas para que a gente possa continuar fazendo a cobertura do Confiança no Campeonato Sergipano, na Copa do Nordeste e na Série B, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aí embaixo o que você pensa sobre Daniel, enfim, para que a gente possa levar a conversa desse vídeo mais para longe, para outras pessoas. E também clica no link que eu vou deixar aí embaixo, aí, onde tem um grupo de WhatsApp onde você só recebe para receber todas as novidades do canal, também do podcast Bancada Azulina. Então vamos nessa. O início de Daniel Paulista. Daniel Paulista faz seu primeiro jogo há exatamente um ano atrás, 11 meses atrás, no dia 14 de março de 2019, ele estreia no comando do Confiança em um empate por 2-2 pela Copa do Nordeste contra o Vitória aqui no Batistão. Depois disso, junto com esse jogo, foram 11 jogos e apenas 2 vitórias. Foi uma sequência ruim a chegada de Daniel aqui, e essas 2 únicas vitórias foram para Dourense no hexagonal e Sergipe também no hexagonal. Acaba que no jogo posterior ao Sergipe, a gente precisando apenas a gente podia até perder por um gol de diferença do Itabaiana, que chegaríamos à final, e tomamos 3-1 do Tricolor da Serra em pleno Batistão, mesmo após abrirmos o placar por 1-0 com o Rafael Villa. Eliminados do Campeonato Sergipano, sem vaga na Copa do Nordeste, sem vaga na Copa do Brasil, seguimos para a Série C e Daniel continua mal. Perde os 2 primeiros jogos, perde para o Sampaio em casa por 2-0, perde para o Globo lá no Rio Grande do Norte, lá em Ceará Mirim, também por 2-0. Então foi o pior início de Série C do Confiança. 2 jogos, 4 gols sofridos e 0 gols marcados. E Daniel inclusive começou a ser muito questionado pela torcida devido a esses maus resultados. E aí então vem a virada de chave. A virada de chave se deu na pré-Copa do Nordeste, no qual enfrentaríamos o Sampaio Correia em mata-mata para ver dos dois quem iria para a fase de grupos. Sampaio, por ter mais tradição, franco favorito, só que naquela ocasião, após o empate de 1-1 em Aracaju, nós fomos a São Luís e vencemos o jogo por 2-0. Gol, salvo engano, de Tito e Renan Gorni. E com essa virada, o Confiança ganha a vaga na Copa do Nordeste, e ali já era o que a gente chamava, à época o canal já existia, você pode recuperar vários vídeos daqui, se eu lembrar eu deixo os links no comentário. A gente já chamava que era a virada de chave. Por quê? Em que pese os 11 jogos, essas poucas vitórias, o time já mostrava alguns sinais de melhoria pouco a pouco. Depois dessa vitória do Sampaio, foram 12 jogos com apenas uma derrota para o Santa Cruz, porque é impossível vencer o Santa Cruz, não sei o que acontece, mas foram 12 jogos, uma derrota apenas e liderança da Série C após um jogaço onde nós batemos o Imperatriz por 3-1 aqui, onde o Confiança foi a melhor partida que o Confiança fez na Série C.
Então essa virada de chave que começou lá com a classificação para a Copa do Nordeste acabou com a liderança da Série C. Chegada à liderança, veio outra fase turbulenta na caminhada de Daniel Paulista pelo Confiança, que foi ali os 4 últimos jogos da fase de grupos da Série C. Nesses 4 últimos jogos foram 3 derrotas e apenas um empate. Perdemos para 13, Botafogo e Santa Cruz mais uma vez. E o único empate foi contra o Ferroviário, após estarmos perdendo de 2-0. E com esse empate a gente conseguiu a 4ª posição, porque o Belo não conseguiu vencer o 13 em Campina Grande. Todos os resultados foram a favor, a Trave foi a favor, a Confiança fez um milagre e conseguiu se classificar ali na Bacia das Almas. Então a Série C tem esse dinamismo mesmo e não perdoa uma sequência ruim. Então tivemos essa sequência ruim, fizemos um ponto nos últimos 4 jogos e ali, por um milagre, a gente conseguiu se classificar. Conseguindo classificar, nós pegamos o primeiro colocado da outra chave, do grupo B da Série C, que foi o Ipiranga de Erechim. Em 2 jogos, onde começamos no Batistão e sacramentamos o acesso lá em Erechim. Tem uma playlist também, vou tentar deixar aqui, se eu esquecer me cobrem, que eu chamei de Diário do Mata-Mata, onde a gente fez uma cobertura completa desse mata-mata da Série C. Então, se você quiser relembrar, ou você que não acompanhava o canal à época, tá tudo lá. E aí nós jogamos muito bem o primeiro jogo do mata-mata, tivemos um volume de jogo incrível, o goleiro do Ipiranga fechou o gol, mas ainda assim conseguimos marcar um gol, passe de Ítalo para o gol de Tito. Na volta, demos um vacilo no início do jogo, o Ipiranga marcou, abriu o placar, o jogo estava indo para os pênaltis, quando no finalzinho, em uma cobrança de escanteio, Renan Gorni ou Vinícius Simon, enfim, desviou a bola, Simon completou 1-1, Confiança subiu a Série B, Aracaju em êxtase, todos em êxtase, Daniel Paulista conseguiu o seu segundo feito e o seu maior feito pelo Confiança, e talvez o maior feito do Confiança no século XXI, que foi o acesso à Série B. O primeiro feito foi a própria classificação à fase de grupos da Copa do Nordeste. Então, depois disso, a gente acabou sendo eliminado da própria Série C pelo Sampaio, derrota aqui em Aracaju, derrota lá, mas sinceramente ninguém mais ligava para aquilo, já que a Série C o que vale mesmo é o acesso. Então, essa foi a nossa história com o Daniel em 2019. Começou ali capengando, a diretoria teve que bancar a permanência dele, porque ele chegou a balançar no cargo, mas o time se ajeitou, liderou a Série C, depois passou por maus bocados, mas ainda assim conseguiu, baseado na gordura que tinha feito e também numa dose de sorte e competência, segurar ali uma vaga no mata-mata. E no mata-mata a Confiança foi bem superior ao Ipiranga, passou sem nenhum susto. Vamos lá, vamos continuar aqui, deixa eu pegar meu roteiro. 2020. Então começa a temporada 2020, Daniel é muito assediado por outros clubes, mas ele fica e mantém seu projeto aqui no Confiança. E tem um início de ano arrasador. A gente começa o ano vencendo o Sergipe por 2-1 no Campeonato Sergipano e desde então nós não perdemos mais. O Confiança fez 8 jogos e está invicto, lidera o Campeonato Sergipano, lidera a Copa do Nordeste. Amanhã tem um jogo decisivo pela Copa do Nordeste, onde uma vitória pode significar a passagem de fase para a Copa do Nordeste. Então, se Daniel consegue essa vitória amanhã, é mais um feito que ele consegue junto ao Confiança, já que o Confiança ainda nunca passou de fase na Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é um calo para a gente, então quem sabe aí, no seu último jogo à beira do gramado, ele ainda consiga esse feito, né? A gente está dizendo que praticamente garante, porque a gente iria a 10 pontos e deixaria os outros times bem para trás, mas claro que matematicamente ainda não é garantido. Então, chega essa semana, Sport vai a Brusque, eliminado da Copa do Nordeste, com a queda de Guto. 2 nomes são sondados pelo Sport Clube do Recife, Daniel Paulista e Jair Ventura, depois de uma negociação lá entre eles, que foi revelado várias versões, e não me cabe aqui apostar em qual foi a verdadeira. Daniel foi o escolhido pela diretoria do Sport para assumir esse desafio, que é dar prosseguimento ao clube recifense na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil não, que foi eliminado, na Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano e futuramente na Série A. Vamos aos números de Daniel Paulista à frente do Confiança.
Entre 2019 e 2020 foram 39 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, 48 gols a favor, 43 contra, 53% de aproveitamento. Lembrando que esse aproveitamento é baixo porque teve aquelas duas fases, vamos dizer, de apagão. O início, os 11 primeiros jogos de Daniel foram muito ruins, e aí você tira 11 de um espectro de 39 jogos, você está tirando aí uma quantidade assim, praticamente 25% dos jogos. Foi aquele início ali capenga, depois teve aquele apagão da Série C, então esse aproveitamento, se a gente peneirar um pouquinho, ele é maior na hora que mesmo que o time se ajeitou, mas os números estão aí e não dá para também ficar diversando demais com eles. Ele conseguiu uma classificação à fase de grupos da Copa do Nordeste, que para alguns times parece pouca coisa, mas para a gente já rendeu foi a virada de chave naquela Série C e já rendeu também alguma grana, algo em torno de R$300 mil, que foi a cota da participação na fase de grupo da Copa do Nordeste, e claro, seu maior feito, acesso à Série B, depois de bater o Ipiranga em 2 jogos, vitória em Aracaju, empate lá em Erechim. Então, em termos de dados, foi isso. Agora vamos fazer uma análise um pouco mais minuciosa, mais subjetiva, de Daniel Paulista à frente do banco de reservas do Confiança. Daniel, isso é uma percepção que Jones, do Banco da Gasolina, sempre faz. Ele sempre ajusta o time de trás para frente. Primeiro ele organiza a defesa, e com a defesa organizada ele vai organizando o meio campo até o ataque. Só que esses ajustes eles costumam demorar muito. Lembra que eu falei várias vezes de 11 jogos com apenas 2 vitórias. Então foram esse ajuste. A gente via que o time estava melhorando, a gente via o potencial, mas demorou a deslanchar. Esse ano foi a mesma coisa. Esse ano o time começou com uma defesa muito sólida, mas o ataque era muito baseado no bumba meu boi. E pouco a pouco esse ataque foi melhorando até que chegou talvez ao seu ápice. Espero que não seja o ápice, mas enfim, chegou ao seu momento arrasador agora, onde ele sai do cruza-cruza de bolas inútil e começa a ter mais jogadas, chute de fora da área, cruzamento de linha de fundo, transição. Temos um centroavante que eu espero que o Sport não leve junto com o Daniel, que é Mikael, e que está fazendo que fez 2 bons jogos já pelo Confiança, fará seu 3º jogo amanhã. Então, mas também precisamos de praticamente 6 jogos para que essas mudanças no ataque se efetivassem. Outra característica de Daniel, ele joga com esse Confiança com um volante fixo, que é Amaral, e os dois outros que seriam meias e volantes, indo e voltando, saindo mais para o jogo. O ano passado ele usou muito Everton, Santos e Vila. Esse ano ele ainda não encontrou talvez o time ideal, mas provavelmente ele vai usar esse meio, vamos dizer, mais móvel, esses volantes que sobem e que não são volantes propriamente dito, Jefferson e Rafael Vila, ou Jefferson e Danilo Pires. Ainda que Danilo Pires não tenha jogado bem ainda essa temporada, até porque ele está meio fora de posição mesmo e fora de forma, mas essa coisa do volante fixo, que é uma característica inclusive desse Flamengo, campeão de tudo de Jorge Jesus, ele já vem implementando desde a Série C, e aí talvez seja uma boa notícia para a torcida do Sport. Outra coisa interessante, né, nessa passagem de Daniel Paulista, ele pegou jogadores que estavam praticamente relegados no Confiança, como Ítalo e Marcelinho, e mudaram suas características. Marcelinho ele estava para ser dispensado, ele veio como lateral direito, mas se encontrou como ponta direita, e hoje é uma das nossas melhores armas no ataque. Um jogador que tem boa impulsão, boa altura, chuta bem, dribla bem, tem velocidade, inclusive está melhorando até a marcação, que era o seu fraco. E Ítalo, que era aquele jogador que tinha pecha de jogador de segundo tempo, que entrava para resolver ali no segundo tempo, nas mãos de Daniel ele se tornou mais incisivo, ele passa mais a bola, ele finaliza melhor, enfim, Daniel conseguiu transformar esse jogador. Então, pelo menos que eu me lembro de cabeça, foram esses 2 mais destacados que ele conseguiu pegar jogadores que estavam ali em uma péssima fase, quase dispensados, e os fizeram protagonistas do time, tanto no acesso na Série C, como nessa boa campanha de início de ano agora. Ele demora a encontrar alternativas para o ataque, principalmente. Aí eu não vou tanto na conta dele, né? O Confiança de fato tinha péssimas peças ofensivas no ano passado. Esse ano, só o fato de já ter Mikael, Reis, ele ter recuperado e melhorado as condições de Marcelinho e Ítalo, já deu outra dinâmica ao ataque. Então pode ser que seja mais uma limitação do clube do que propriamente de elenco. Talvez com um elenco que o Sport possa dar a ele possa ir à frente.
E por fim, ele não dourou a pílula. Quando o time não ia bem, ele era muito claro, ele não era aquele técnico que sempre dizia que o time jogou bem e perdeu no detalhe. Ele era muito transparente, até porque toda a torcida via os jogos hoje são basicamente todos gravados, filmados, então não tem por que estar inventando história. Ele sempre foi transparente, dizendo quando o time ia bem, quando o time ia mal, quando ele estava satisfeito. Isso era bem perceptível, isso é uma coisa boa para a gente entender como o time vai deslanchando ou não, ou se enganchando no campeonato. E também uma característica que talvez o Sport não precise tanto, ele ajudou fora de campo, toda essa transformação, reforma de vestiário, reforma de gramado, nova academia, nova sala de fisioterapia, tudo isso tem um pouco do dedo dele, de exigências que ele fez e indicações também que ele fez. Então ele meio que tentou ser um técnico para o Confiança dentro e fora de campo. Ele revela que veio para o Confiança ganhando menos do que ele ganhava no Sport ou ganharia em qualquer outro clube, porque ele acreditava que o Confiança tinha um potencial de chegar onde está chegando agora e que ele queria ser protagonista desse processo. Ele fez isso, interrompeu essa passagem agora para ir para o Sport, mas mostra que ele tem um pensamento diferenciado em relação à média dos treinadores brasileiros. E diante disso, desejo muito boa sorte ao Daniel Paulista lá no Sport, que ele faça uma boa Série A. A gente torce para que todos os nordestinos sempre estejam no topo. Então o Sport hoje passa por dificuldades financeiras muito grandes, mas eu creio que com o peso da camisa, da torcida, é possível que se faça um bom trabalho, que o time pelo menos consiga permanecer na Série A sem muito sofrimento. Esse é a minha sincera torcida lá para o time recifense, e que desejar que Daniel Paulista tenha uma boa sorte aí na continuidade de sua carreira. Quanto às possibilidades de novos técnicos por Confiança, as peruas estão começando a surgir, mas ainda está muito cedo, né? A formação de que Daniel aceitou a proposta do Sport acabou de chegar. Então vamos ver aí, mandem sugestões, quem sabe, se nada for definido rapidamente, segunda ou terça a gente faz um vídeo com todas essas possibilidades de especulação. O mercado para técnicos não está fácil, ele está inflacionado por um lado e sem qualidade por outro. Então achar um Daniel Paulista é achar uma agulha no palheiro. Como eu falei, ele meio que quis usar o Confiança como um trampolim de sua carreira e usar a sua experiência como um trampolim para o Confiança, e creio que os dois foram beneficiados nessa estada aqui, ok? Desculpa o vídeo longo, mas era muita coisa para falar. Deixa seu comentário aí se você gostou, se você deixa seu recado aí para Daniel, sua boa sorte ou não, enfim, seja livre aí para falar o que quiser. Muito obrigado se você chegou até aqui, saudações proletárias e fui!